E aí, pessoal, como vocês estão? Tô aqui de novo para tirar mais uma dúvida de vocês, e dessa vez a respeito do for. Eu percebi que bastante gente aí tá com dúvida de como se trabalha com for, então eu bolei uma forma diferente aqui para tentar explicar para vocês. Eu tenho esse programinha bem básico, vocês podem copiar e dar um pause, copiar e executar ele na máquina de vocês, mas basicamente ele vai exibir a mensagem de contagem regressiva e vai aqui usar, eu estou usando esse for para que ele exiba os números na tela. Então ele vai exibir os números iniciando em 5 até 0 na tela e depois vai sair do programa. Então ele é bem simplesinho só para a gente entender como funciona o for, né? Então o for, como é que ele funciona? Ele tem a estrutura básica do for aqui eu coloquei em roxa, né? Então tem a palavra for, eu tenho abre parênteses, fecha os parênteses, abre chaves, fecha chaves. Então essa é a estrutura básica do for. Dentro do parênteses do for, ele é dividido em três partes, né? Então eu tenho três partes de programa que tem funções diferentes, né? Então tenho a condição inicial do meu for, que está aqui em vermelho. Eu tenho a pergunta que o for faz para saber se ele continua executando o looping ou se ele sai. E aqui seria a parte final, onde eu executo a minha condição de controle, né? Que normalmente é uma variável a qual você incrementa, ou no meu caso aqui eu estou decrementando. Né? Mas normalmente é sempre um incremento ou decremento. Ah, mas presidente, eu já vi milhões de explicações de for, o professor já explicou umas 20 vezes, e mesmo assim eu não consigo entender. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar explicar de uma forma diferente, porque utilizando o while, eu acredito que fique mais fácil identificar quando é que é executada, por exemplo, essa condição inicial, quando é executada essa pergunta e quando é executado esse incremento ou decremento. Então, para não explicar o for novamente, eu vou explicar como funciona todos esses parâmetros do for, só que utilizando o while, que eu acho que fica uma coisa visualmente mais clara. Então vamos lá, 3, 2, 1 e mágica. Como vocês podem ver, o programa é igual, todas as partes são iguais, exceto aqui por essa parte do while, né? Eu troquei o for pelo while, e aqui vocês podem ver que no for eu tenho uma condição inicial. No meu while, eu coloquei uma condição inicial também. No meu for, eu tenho uma pergunta que eu faço para saber se eu continuo dentro do looping ou não, ou se eu saio do looping. No meu while, eu tenho uma pergunta que eu faço para saber se eu continuo dentro do looping ou não. E no meu for, eu tenho o controle, o gerenciamento da minha variável de controle, né? Que eu posso fazer um incremento ou decremento. E aqui no meu while, eu tenho a mesma coisa, essa variável de controle. Então, vamos executar este while para saber como funciona. Inicialmente eu tenho meu índice igual a zero, índice igual a zero. Printf contagem regressiva. E aqui, na minha condição inicial, eu coloco índice igual a 5. Então, meu índice passa a ser igual a 5. Agora, o próximo comando é while. Agora eu quero que vocês prestem atenção para um detalhe. Esse índice igual a 5 está dentro do while? Não, está fora do while. Então, ele é executado apenas quando eu chego aqui, esse índice igual a 5, essa linha índice igual a 5. Porque o looping que o meu while está delimitando é simplesmente essa parte que eu selecionei. Então, no for, essa primeira parte é executado apenas uma vez, quando você chega no for. Depois que você iniciou o looping, é como se essa parte não existisse mais, tá? Por for. Então, essa é uma das dificuldades que eu verifiquei. Então, sempre que vocês forem pensar em for tão com dificuldade, tenta transformar o for em um while para vocês entenderem melhor. E aqui, efetivamente, eu começo meu while e eu tenho a pergunta, enquanto o índice for maior ou igual a zero. Então, vamos continuar executando o programa. Eu fiz o índice igual a 5, índice igual a 5. Enquanto a variável índice for maior ou igual a zero.
índice está valendo 5, 5 é maior ou igual a zero? Sim, então eu entro dentro do while. Dentro do while eu tenho printf %d, índice, ou seja, eu vou jogar o valor da variável índice no %d, no lugar do %d e colocar na tela. Uma variável índice vale 5, então aqui na tela fica 5. Ops, 5. Ok? System pause, aí o usuário aperta um Enter lá para ele verificar que já entrou 5. O próximo comando é o quê? Índice mais mais. E menos menos, desculpa. Índice estava valendo 5, passa a valer 4. Chegou no final do while, ele vem para o início e faz a pergunta. Índice é maior ou igual a zero? Índice vale 4. 4 é maior ou igual a zero? Sim, então eu continuo executando o loop. Índice vale 4, eu exibo 4 na tela. System pause, o usuário aperta uma tecla e índice menos menos. Índice passa a valer 3. Volta aqui para cima no while. 3 é maior ou igual a zero? Sim, então printf nele de novo. Printf 3, índice menos menos. Índice passa a valer 2. Volta aqui no while. 2 é maior ou igual a zero? Sim. Printf nele. 2. Opa. 2. Dei o printf, índice menos menos. Índice passa a valer 1. Cheguei no final, faço a pergunta de novo. 1 é maior ou igual a zero? Sim. Entro dentro do looping. Printf nele. Vamos lá. 1. Índice menos menos. Índice vale 0. Volto aqui no while. 0 é maior ou igual a zero? Sim. Então, printf nele. 0. System pause, índice menos menos. Nesse momento, o índice passa a valer menos 1. Cheguei no final do while. Índice é maior ou igual a zero? Menos 1 é maior ou igual a zero? Não. Então, saio do while e finalizo o programa. Então, esse while está fazendo exatamente o que este for faria. Então, só que eu mudei, né, os parâmetros que eu coloquei todos separados aqui no while, eu coloquei tudo em uma linha só no for. A princípio pode ser um pouco confuso, talvez para vocês, mas conforme vocês forem se adaptando, vocês vão ver que é muito mais fácil enxergar um for do que você procurar todas essas referências, né, em um while, que você tem que ter uma coisa que está fora do while, tá vendo? Isso aqui não tem nada a ver com while, eu poderia colocar qualquer valor aqui dentro. Você tem a pergunta do while e você tem um incremento aqui dentro do while que eu poderia ter colocado aqui, eu poderia ter colocado aqui, eu poderia ter colocado aqui, né? Então fica mais difícil controlar isso dentro de um while. É por isso que a gente usa o for, porque no for a gente tem tudo aqui dentro, ó, dentro dos parênteses do for, e fica mais fácil de visualizar o que é que está sendo executado, quais são as condições iniciais, qual é a condição de parada, né? Ou seja, a condição de parada é quando é que eu vou sair desse for. Então todos os parâmetros estão em uma linha só, beleza? Mas eu espero que utilizando o while aí fique mais fácil de vocês entenderem como funciona o for. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.